uma vez, eis-me aqui com vocês no Camarim com Camila Cléo e hoje com uma convidada muito especial que é a Flávia Camargo de Oliveira, psicóloga, que ela nos falará um pouquinho sobre psicologia financeira. Flávia Camargo de Oliveira, vocês sabem, é minha irmã. Eu acho que muitos sabem, né? Quem me acompanha lá no YouTube já teve umas conversinhas com ela no Closet. Flávia, eu preciso que você se apresente para o público, porque eu não saberia fazê-lo por ignorância, tamanha a sua ficha corrida. Imagina, que absurdo. Bom, eu sou psicóloga clínica junguiana, tenho também formação em gestão hospitalar, 3 abordagens de trauma, sou especialista também em linhas neurobiológicas americanas, que é um dos temas que eu também vou trazer aqui hoje para explicar como que eu trabalho a saúde financeira dentro dessas abordagens. E até por conta dessas abordagens é que é possível se trabalhar hoje de saúde sexual até saúde financeira, passando por tudo, sem exceção, em todas as áreas da nossa vida, para que facilite o nosso fluxo natural de qualidade de vida. E hoje eu trouxe então um assunto de saúde financeira, também pela questão atual do país, né, que se diz muito em crise, mas porque nós brasileiros precisamos mesmo aprender a lidar com o dinheiro, como nunca aprendemos, né? Não é da nossa cultura essa saúde financeira, então é um trabalho que eu gosto muito de fazer e, na verdade, saúde financeira em relação de relacionamentos também eu gosto de trabalhar bastante. Então são as 2 áreas que eu mais gosto de trabalhar, relacionamentos e saúde financeira. Mas trabalho com tudo, a partir dos 4 anos de idade até a terceira idade, e passando, como já disse, por todas as áreas da vida. Então, na verdade, a apresentação é essa, não tem muita coisa não. Mas como o nosso foco é prosperidade, como é que você iniciou nesta seara de saúde financeira? Bom, primeiro, né, como brasileira, não nos foi passado essa educação, né, nem tanto nas escolas, muito menos nas nossas casas. Não era o hábito do brasileiro, não é uma coisa tradicional em sentar os filhos e explicar como é que funciona. Os pais também não sabem, né? Sim, não. Então nossos pais não passaram isso pra gente e tampouco a escola. Então eu, quando me formei, tinha metas altas na minha vida e, não sabendo lidar com o dinheiro, eu fui pesquisar. E toda a literatura que eu encontrava falava-se muito sobre as nossas crenças negativas, tanto as nossas pessoais, né, que eu vou explicar um pouquinho como é que funciona, não temos só crenças negativas pessoais, quanto a forma com que cada continente, cada país lida com o próprio dinheiro, entendeu? Então, eu estudando tudo isso, eu fui limpando todas as minhas crenças que eu tinha e aprendendo como que o brasileiro funcionava e por que é que o brasileiro, então, tem tanta dificuldade em lidar com o dinheiro. E assim sendo, eu fui me trabalhando e desenvolvi, inclusive, uma técnica de trabalhar com isso, unindo toda essa parte prática do dinheiro, quanto essa parte neurobiológica dessas linhas que eu trabalho, de trauma, que é para a gente conseguir, de fato, retirar essas mazelas da alma em relação ao dinheiro que nós brasileiros temos, é fato. Por quê? Então, crise-se aí para todo o público. Por que você acha que nós, brasileiros, lidamos mal com o dinheiro? Bom, por 2 aspectos, né? Pela forma como nós somos colonizados, né? Não foi de uma forma bonita e tranquila. Fomos colonizados de uma forma invasiva, né? Brutal, e pelos portugueses. E assim sendo, a nossa cultura ficou com uma crença negativa de subjugação, na verdade. Nós entendemos que as coisas estão bem e, de repente, podemos perder tudo. Mas isso é uma coisa inconsciente. É atávico, né? Sim. Nós não sabemos disso. Não pensamos nisso. É uma coisa inconsciente. Então, devido à nossa colonização, que os índios não foram tão afetados, mas os negros, porque os índios, eles lutavam com os portugueses, com os europeus, ou eles fugiam para mais longe. Os negros ficaram subjugados. E os negros, então, fizeram toda a miscigenação com outras culturas e somos nós hoje. Então, inconscientemente, nós temos esse quesinho interno de que não somos capazes de avançar. Quando está tudo bem, de repente vem uma coisa ruim. Nós brasileiros todos cremos inconscientemente nessa crença. E o segundo fator é também pela questão de como a moeda mesmo foi feita aqui no Brasil.
desde 1822, quando realmente houve a independência, até dos réis, que era a primeira moeda, até hoje o real, passou-se então por 9 moedas diferentes. Isso gera insegurança? Muita insegurança. Cada vez que o governo percebia que estava em defasagem, aqueles monte de zeros, as inflações e tudo mais, ele dava um jeito de modificar a moeda de novo. Então essa é a 9ª. E isso fez com que, então, a partir dos 30 anos para cima, as nossas gerações de 30 anos para cima, ficassem entendendo, então, que nada é estável, tudo sim instável, gera insegurança. Se prepare para um próximo problema. Se prepare para um próximo problema. E assim, poupar, então, era perder dinheiro. Porque quando as pessoas poupavam, os nossos antepassados, que não são tão antepassados assim, no dia seguinte o dinheiro já era desvalorizado. Pessoas que guardavam, gente, eu sei de casos de pessoas que guardavam dinheiro no colchão e mudou-se a moeda, perdia-se tudo, ia-se a bancarrota e as pessoas às vezes se suicidavam por causa disso, né? Muitas pessoas. Isso gerava, você imagina nessa família, sim. Quer dizer, tá ali dentro que ela não pode poupar porque vai acabar acontecendo um problema. Isso são as duas questões inconscientes das nossas crenças que foram passando de fato de geração em geração, e isso não é tão longe assim, né? Se é das gerações de 30 anos para cima, é bem recente isso. Então, inconscientemente, todo mundo pegou um pouquinho disso. Então, ficou essa situação não existe mais, mas culturalmente ficou instalado de que nós não podemos poupar. Sim. Certo? Mas, paradoxalmente, haja vista o brasileiro ter sempre um jeitinho, ele tem uma ginga, ele sabe fazer milagre com o pouco que se tem, entendeu? Por mais que você tenha dito que ele não guarda dinheiro por medo da economia, ele lida mal com o dinheiro, como você citou para nós, mas é um povo que, por causa do sofrimento, se vira como pode. Sim. Entendeu? Sim, de fato. Aí é uma crença brasileira de que as pessoas realmente conseguem dar um jeitinho para tudo. O jeitinho brasileiro é uma outra crença. São crenças distintas, entendeu? Entendo. Então, existe a dificuldade de ganhar dinheiro, tudo é difícil. O que eu vou falar um pouquinho das crenças hoje, que é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, tem essa crença positiva que dá-se um jeito. Só que o dar-se um jeito não significa você prosperar. Significa você dar um jeitinho para mediar aquela situação concreta do presente. O brasileiro não tem uma prospecção de poupar lá na frente, entendeu? E isso faz com que ele não consiga sair do lugar, ele fica sempre patinando. Uma crença anula a outra ali, percebe? Tá, eu entendo, mas vamos supor também, o brasileiro, por causa esse medo da miséria, o que ele faz? Ele não troca, ele não recicla, ele não... Se quebra uma coisa nossa, às vezes nós guardamos para consertar lá na frente e não damos espaço ao novo. E isso, eu já li bastante, sei que você faz isso, Flávia, que nós devemos abrir espaço para o novo dentro da nossa cabeça, né? Isso. E que isso vai traduzir no material também, não é? Isso, perfeito. Síntese, inclusive, de tudo que eu vou falar aqui hoje. Então, na verdade, as crenças negativas, elas são muitas. Então, existem as crenças herdadas desse antepassado que eu falei desde a colonização. Existem as crenças sociais, que são faladas pra gente o tempo inteiro, desde que estamos vivos, na TV, que realmente, essas crenças que a gente ouve, dinheiro não é capim, como se desse a rodo. A vida é árdua, a vida é uma luta. A vida é uma luta, tudo é difícil, nada vem fácil pra mim. Todas essas crenças negativas são passadas na sociedade. Aí existem algumas específicas familiares, que a nossa era nada é fácil, tudo é difícil. Mãe, gente, minha mãe tá aqui, ela veio ver a Flávia, hoje nós somos igual, tá cheio de gente aqui, gente. Hoje parece um programa de auditório. Sim. Quem quer dinheiro? Por isso que a Flávia fala sobre prosperidade. Essa crença era mais do meu pai, inclusive, né? De que nada é fácil, que tudo é uma luta. Então, existem, as lá de trás, as sociais, as familiares e as próprias crenças negativas pessoais das nossas próprias experiências, né? Conforme a gente viveu algumas coisas ruins, também vamos adquirindo essas crenças negativas e fazendo com que elas se tornem realidade. Então, na verdade, essas crenças, elas se tornam um norte para a vida da pessoa. Ela acredita naquilo e naquilo que ela vive. E isso é um pé de breque. Ela não vai adiante com essas crenças, não é assim? E aí, dentro toda essa parte de crenças, envolve também a parte da neurobiologia, que é uma das partes que eu trabalho, inclusive, bastante, né, como especialista em trauma, fazer com que tudo que eu penso, eu sinto, né? Então, cada pensamento promove um sentimento, cada sentimento promove uma ação e a ação promove resultado. Então, é uma cadeia. Dentro dessa cadeia,
existem os fatores, inclusive de uma palavra que tem sido muito dita atualmente, que é a epigenética. A genética, então, é a cadeia nossa de DNA. A epigenética é o modo como a gente vive no dia a dia, entendeu? Então, a forma como nós lidamos com o dinheiro veio das nossas famílias. Então, esse sentimento de angústia, de que tudo é difícil, de que nada vai ser fácil, que você precisa seguir sem esperar muito da vida, essas coisas assim, vão gerando sentimentos e sensações dentro do nosso organismo, e isso faz com que aí entra a epigenética de não alterar a cadeia do DNA, mas ele faz com que ative ou desative um gene. E isso daí entra também nas partes dessas sensações de corpo que a gente vai sentindo ruins, que podem levar a enfermidades concretas, entendeu? Então, de tanto que eu sinto esse medo, eu desenvolvi uma patologia no estômago, ou não necessariamente, você não precisa ter desenvolvido essa patologia, mas todas as vezes que entra o fator dinheiro, o tema dinheiro, você dá um frio na espinha. E aí é óbvio que se você pensa negativo, sente isso, você não vai agir positivo. Aí logo o resultado vai ser negativo. E às vezes inconscientemente, né, gente? Sim. E como nós podemos mudar isso em nossas vidas lá de trás? Sim. Ou seja, do dedão do pé até ao fio de cabeça. Bom, eu, como autodidata, né, nessa área, fui fazendo na raça mesmo. Os pacientes? Não, comigo. Primeiro comigo. Então eu iniciei esse trabalho comigo. Eu fui fazendo na raça porque não tinha, eu desconhecia esse tratamento que hoje, inclusive, é o que eu faço, mas eu também não conheço nenhum profissional. Mas esse tratamento existe? Ele existe para tudo que é trauma. Eu que dei o enfoque para a saúde financeira. Entendi. Entendeu? Entendi. Que também é possível. Então, eu ficava na minha cabeça pensando o oposto dessas crenças que a gente tinha. Então, uma das crenças que eu tenho hoje, que são várias fantásticas, tudo vem fácil para mim, tudo se resolve com facilidade, recebo muito mais do que eu preciso. Então agora são verdades internas que eu criei, e isso até faz com que ajude a você retirar as crenças limitantes, porque além dessas crenças negativas, existem as limitantes. Mas assim, não adianta ser mantra, eu falar eu preciso sentir, mas sentir inicialmente... diferente. Mas eu não vou conseguir sentir de cara se tá me faltando leite. Não, nem você eu entendeu? consegui, nem eu consegui. Mas aí vai me faltar o pão, eu tava lendo num livro Estaca Zero, ou seja, Limite Zero. Limite Zero, Sim. que eu adorei. Então você profira algumas palavras, mesmo que você não as sinta. Sim. Que logo depois você passará a senti-las. Procede? Sim, procede. Que daí entra essa parte da epigenética, que vai mudando as coisas, a forma como a gente vê o mundo, muda como a gente se sente. Como a gente se sente, muda a parte interna, a gente começa a agir diferente e tem um resultado diferente. Então, na verdade, proferir essas palavras ajuda, sim, só que o objetivo é sentir diferente. Então, como assim, que nós fazemos? Duas formas. Uma, como eu fiz, foi na raça, de ficar realmente proferindo e ficar em cima do concreto, que é uma das partes que eu vou ensinar aqui. O concreto no sentido seria o dinheiro que eu já tenho. E a outra forma é fazer um tratamento. Então eu dou palestras, eu trabalho também com empresas de saúde financeira, mas também no consultório. Então eu tenho pessoas físicas que vão até a mim para fazer esse trabalho. Então, conforme eu trabalho a parte neurobiológica do paciente, automaticamente aquela sensação de angústia sai, porque muitas vezes a gente retira, né? Então eu ajudo o paciente a identificar as crenças negativas que ele tem a respeito do dinheiro, e se de repente já limpamos tudo, mas ainda tem alguma coisa que ele não consegue definir, um ranço de miséria, que ele não consegue um ranço de miséria, que ele não consegue definir a respeito do concreto, de que pensamento é isso, qual é essa crença maldita, porque ela não é bendita. Não. Então eu trabalho pela parte interna, aí sim eu faço essa parte do tratamento neurológico, que a gente vai dentro da sensação, direto na sensação, e aí é extirpado, entendeu? Então, achei bem interessante, porque no livro, o Estaca Zero que eu falo, o Limite Zero, o Joe Vitale, ele fala isso. O Joe fala, você precisa esvaziar o que são velhos hábitos, né, arraigados na nossa vida por vários fatores, que eu sou ignorante, a Flávia nos mostrou, para dar espaço para o novo, não é isso? É isso. Então, quando você limpa o paciente, o que é que você faz? Passo seguinte, a gente precisa de prosperidade, gente, vamos lá. Eu sempre pergunto, né, para o paciente que me procura para este fim de saúde financeira, eu pergunto, de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, quanto você sente que é fácil ganhar dinheiro? Nunca, nenhum brasileiro me respondeu 10.
Verdade, seus pacientes falam zero? Zero, porque eles já estão buscando justamente porque eles não estão conseguindo, tá uma situação muito difícil. Sim. E aí muita gente já conhece essa parte da neurobiologia que é possível modificar as coisas externas através da mudança interna. Daqui a pouco. Ok. Esperem, daqui a pouco ela falará um pouquinho mais sobre. Ela esvaziou a nossa alma, agora ela vai inserir tudo que ela faz com os pacientes dele para que eles sejam prósperos. 1 minuto.